Há filmes que contam histórias épicas de formas grandiosas, e há outros filmes que contam histórias íntimas de formas simples. O Alfonso Cuarón junta essas duas questões para contar uma história que, ao mesmo tempo que é simples, ela é grandiosa, ao mesmo tempo que ela é íntima, ela é épica, com seu novo filme, Roma. Antes de eu comentar mais sobre Roma, esse é o primeiro vídeo aqui no canal, assine aqui embaixo, deixa um legalzinho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer e ficar cada vez melhor, e vocês ganham meu muito obrigado. A trama se passa no bairro Roma, na cidade do México, na década de 1970, onde acompanhamos o dia a dia da Cleo, empregada doméstica, e da família para a qual ela trabalha. Em Roma, a gente vê o Alfonso Cuarón atuando nas mais diferentes áreas. Ele produz o filme, ele dirige o filme, ele escreveu o filme, ele fotografa o filme e ele ajudou a montar o filme. Ele basicamente pega essa história que é semi-biográfica e decide contá-la, mas não se colocando como protagonista da sua própria história, de certo modo, mas dando essa visão através dos olhos da Libo, que no filme se chama Cleo, que é uma empregada doméstica de origem indígena que trabalhou para a família do Cuarón quando ele era bem criancinha. Então o roteiro do Cuarón não está disposto em contar uma história grandiosa, com eventos extremamente marcantes, por mais que tenha isso dentro do filme, ainda assim é um filme que não está disposto em ser épico, mas justamente nessa questão é um filme que encontra a sua grandiosidade quando ele decide abordar a simplicidade do cotidiano mundano daquela família e daquela mulher em específico, onde a gente vê tudo através dos olhos dela. Aí eu tava vendo o filme e não tava conseguindo entender exatamente sobre o que ele era. E aí tem uma sequência que serve pra, tipo, passar a totalidade desse filme, que não é nem tão spoiler assim. A sequência que abre o filme é um longo plano de uns 3, 4 minutos mais ou menos, onde a gente simplesmente vê a água indo e vindo, e depois a gente percebe que é justamente a Cleo, que é a nossa protagonista, limpando a área que tem dentro daquela casa. E aí depois, mais pra frente do filme, ocorre uma outra sequência que joga uma nova perspectiva diante disso que a gente já viu, que você vê que é um filme que encontra a beleza e a poesia nas coisas mais mundanas, como eu disse. E aí você consegue entender qual é o tom dessa história. O Cuarón se inspirou no neorrealismo italiano para desenvolver Roma. Para quem não sabe, essa é uma vertente cinematográfica que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde ela tinha um caráter muito realista, quase documental, onde os protagonistas das suas obras eram justamente personagens, pessoas das classes operárias que tinham diante da sua vida que lutar contra injustiças, contra diversas provações. Claramente dá pra sentir essa tônica dentro de Roma, principalmente na jornada da Cleo, que é a nossa protagonista, que ela é passada por diversas provações, é uma vida muito dura que a gente acompanha da personagem, mas sabiamente o Cuarón consegue evitar de ser um filme extremamente fatalista ou pessimista. Ele encontra ainda algo positivo a falar dessa jornada dessa personagem. Dentro dessas provações e dificuldades que o filme vai impondo à personagem, a gente consegue ver que é um filme que ainda trata sobre memórias e principalmente sobre familiaridade e laços familiares, que eles podem surgir das mais diferentes e diversas formas, e principalmente nas figuras femininas dentro desse filme, porque a gente tem a Cleo e tem a Sofia, que é justamente a patroa dela, que são duas mulheres que são simplesmente deixadas à mercê na vida pelas figuras masculinas que faziam parte da vida delas, e aí elas têm que começar a viver, elas têm que se tornar fortes nesse processo, e justamente nessa questão, Sofia se enxergasse na Cleo e a Cleo se enxergasse na Sofia, mesmo elas sendo pessoas de níveis sociais muito diferentes, mas é justamente nesse momento que uma se vê na outra e cria essa sororidade muito boa. Só isso tornaria Roma um filme maravilhoso, só que o diretor ele ainda vai além. O Cuarón fotografa esse filme, ele é o diretor de fotografia, e aí você vê que ele opta por escolher planos extremamente longos para suas sequências, onde quase não tem movimentação, ele quase sempre opta pelo mesmo tipo de movimentação de câmera. Ou ele vai fazer uma panorâmica, que é tipo a câmera ir acompanhando, presa no próprio eixo assim, ou ele vai fazer um traveling, que é uma câmera presa num trilho e acompanhando a personagem
filmagem na rua, por exemplo. E são sequências muito bem feitas e que remetem a um cinema de antigamente, que era justamente várias coisas acontecendo em várias camadas diferentes, no mesmo plano, com diversas pessoas que criam um caos, mas dentro desse caos você ainda encontra uma ordem e seu olho tenta capturar tudo ao mesmo tempo. E justamente essa questão dos planos longuíssimos é algo que o Cuarón já trabalhou muito na carreira dele, só que aqui em Roma eu sinto que é uma escolha consciente no nível de que a gente tem que ficar imerso dentro da experiência que é assistir a esse filme. Então, todos os momentos que os planos são longos é pra gente não desviar o olhar e sentir as mesmas emoções que a Cleo está sentindo dentro do filme. Tem umas 4 sequências principais que eu consigo lembrar de cabeça, tipo a do cinema, a do berço, o do parto e também a da praia, essas 4 principalmente, que são sequências que transmitem diversas emoções. Você começa a ver e você fica feliz, mas aí você fica tenso, você fica triste, você sente a passagem de tempo, você sente o vazio, você sente o desespero. Todas essas escolhas levam a momentos emocionalmente extremamente impactantes. E isso nada bastaria se não tivéssemos boas atuações. E a personagem principal, a Cleo, que é interpretada pela Yalitza Aparicio, que é o primeiro papel da vida dela, que ela é de origem indígena, é muito bem feito, ela transmite uma naturalidade na sua atuação que te convence que aquele filme é extremamente realista. Enfim, Roma é uma daquelas experiências únicas que tem que ser vivenciada. Eu fui ver no cinema e foi uma experiência catártica, eu chorei, eu me emocionei. Foi um filme maravilhoso pra mim nesse sentido. E eu não sei se necessariamente assistir Roma em casa, numa tela pequena, condiz com a experiência que o filme é, porque ele exige que você fique imerso dentro dele. E com a questão do Netflix em casa, você poder pausar e fazer outra coisa e tal, talvez essa experiência como um todo acabe se perdendo um pouco. Mas ainda assim, é um filme maravilhoso, é uma obra-prima, um dos melhores filmes de 2018. E justamente por ele decidir falar de algo simples, cotidiano e mundano como a vida, ele encontra o grandioso e o épico dentro dessa vida, porque é algo maravilhoso que te deslumbra o tempo todo. E essa é a principal força de Roma, porque é um filme que, por mais que se passe na cidade do México na década de 70, ele é universal, a mensagem com a qual ele passa sobre a vida, sobre as tristezas, as duras penas, mas no final você encontrar uma beleza e uma familiaridade dentro disso tudo. É um filme que facilmente poderia se passar no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. E é isso, pessoas, vocês assistiram Roma? Gostaram ou não gostaram? Qual é o filme favorito de vocês do Afonso Cuarón? Deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa um legalzinho aqui embaixo e me sigam nas redes sociais pra gente conversar mais pertinho, eu trocar uma ideia com vocês e avisar quando está saindo vídeo novo, que é coisa que vocês também podem fazer clicando no sininho aqui no YouTube mesmo. Então é isso, gente. Até o próximo.